Olá, amigos e amigas, boa tarde. Estamos começando mais um programa Isso é Fato, aqui pelo canal 8 TV Cidade, aqui em Osasco, para toda a região. E estamos entrevistando hoje o professor, historiador e filósofo Luiz Carlos Rodrigues. E para entrevistá-lo está conosco novamente o professor, doutor e diretor da OAB de Osasco, o professor Elber Daniel Rodrigues Martins, que fará a entrevista de hoje. Vamos então começar a nossa entrevista de hoje com o professor Luiz Carlos Rodrigues e para entrevistá-lo, o professor, doutor e membro da OAB, diretor da OAB de Osasco, o professor Elber Daniel Rodrigues Martins. Boa tarde, doutor Elber. Boa tarde, Badaró. É um imenso prazer estar aqui novamente para abrilhantar esse programa de muito sucesso já na região. Eu agradeço aqui, então, o professor Luiz Carlos Rodrigues pela presença, pelo brilhantismo que ele vai nos trazer agora, da sua sabedoria. E eu tenho certeza que todos vão aí conhecer um pouquinho mais da história. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de saber, então, com relação a esses movimentos populares que está acontecendo, aí aconteceu a partir do mês de junho, né? O que isso vai refletir numa história futura? O que podemos trazer de comparação com uma história passada? Qual é esse movimento que vai nos... Qual é o quê? O que nos deixará de bom para um futuro? Bom, excelente questão. Acho que bem pertinente debater isso atualmente, né? Quando a gente vive uma crise de representatividade, né? E queria agradecer a oportunidade aqui ao Badaró, ao Dr. Elber, e dizer que, ao contrário do que muito se pensa, né? O povo brasileiro é um povo muito aguerrido, né? Um povo que sempre lutou muito pelos seus direitos. Se a gente pensar um pouquinho, lembrar alguma coisinha aí em relação ao nosso passado, a gente pega a escravidão, que desde o início, né, os africanos já lutavam, já resistiam com relação à imposição de Portugal, né, e montavam seus quilombos, lutavam. Essa luta foi longa, infelizmente eles não reuniram as condições militares, as condições de organização que fossem mais fortes que a organização portuguesa, e infelizmente aí a colonização portuguesa acabou estendendo a escravidão. Mas a luta pela abolição, pela liberdade, começa lá atrás também, e hoje a gente vê isso, né, na nossa Constituição, com a criminalização do crime de racismo e tudo mais. Então isso mostra que a essência, a luta do povo brasileiro, né? E além das comunidades negras, as comunidades indígenas também sempre lutaram muito contra a opressão. A gente percebe isso em vários momentos da história. Mas avançando um pouco mais perto da nossa realidade aqui, a gente vê dentro do Brasil República, né, do que a gente entende para o Brasil República, aí de 1889 a 2013 agora, a gente vê uma efervescência de vários movimentos, né? Dentre eles aí a revolta da vacina, a revolta da chibata, contestado, canudos. A gente vê mais adiante lá a Revolução Constitucionalista de 32, onde o povo de São Paulo, do estado de São Paulo, insatisfeito com os rumos da política, né, com a representatividade, porque o Getúlio Vargas, ele golpeou, embora a gente chame de Revolução de 30, né, mas é um golpe, né? Sim. O Júlio Prestes, é interessante pensar que naquele momento, como a economia entrelaça aí, né, naquele momento a sociedade estava vivenciando ainda a crise de 29, né? O mundo tinha acabado de sair da Primeira Guerra Mundial, em 1918. A década de 20 é devastadora para a Europa, né? Em relação a toda a dificuldade de reconstrução. E os Estados Unidos também apostando aí numa recuperação da Europa, que não aconteceu também, embarcou nessa. Veio a crise de 29 e a população de São Paulo, a burguesia paulista, a elite paulistana e industrial, viu aí a possibilidade de cobrir um espaço econômico que estava no mundo, né? Que era produzir, ser a produtora aí ocupar um espaço da economia que não existia. E essa era a proposta do Washington Luiz, que estava passando o bastão, né, democraticamente por Júlio Prestes, e por uma razão ou outra aí, mas que precisava a gente se aprofundar um pouquinho mais aqui, ele acaba não assumindo, né? Pela Constituição assumiria o vice. Nesse momento, o Getúlio Vargas, né, que não foi eleito, ele perdeu as eleições, né, deixar claro que ele perdeu. O curso democrático apontava para Júlio Prestes, ele perde a eleição, e aí com apoio aí de parte do Exército, ele
chega ao poder. E aí São Paulo não se vê representado. Essa falta de representação leva à Revolução Constitucionalista de 32, a qual desencadeia aí vários processos, né, de guerra, enfim, que vão culminar numa conquista, que é as eleições à Assembleia de 1933, que aí a Constituição de 34 que nos garante bastante coisas aí, né? Pelo menos a moldura, né, da defesa de alguns direitos que depois vai ser reproduzido na Constituição de 46, depois mais tarde aí até na de 1988. Bom, adiante, o que nós vemos aí? A gente vê o povo também na década de 60 lutando muito, né, contra a ditadura militar, a Marcha dos 100 Mil, a gente viu várias esferas dessa luta, né, a esfera intelectual, né, a esfera artística, a esfera musical, inclusive a esfera armada, a luta sindical. Daí emergem nomes que foram extremamente importantes, né, nos últimos 30, 40 anos da política brasileira. Só para a gente citar, o José Serra, né, ele sai do movimento estudantil. E em contraponto, né, você fala que nós tivemos aí, então, nomes importantíssimos nos últimos 30, 40 anos e que agora está indo de frente com o movimento atual, né? Houve-se lutas no passado, inclusive temos aí exemplo, os nossos ex-presidentes, Fernando Henrique Cardoso, o Lula, a própria Dilma Rousseff, alguns outros candidatos, como o próprio Zé Serra, e agora eles são alvos. Eles são alvos, né? Como que historicamente isso se encaixa agora nesse momento, né? Inclusive ontem o Congresso não votou pela cassação do deputado, que é criminalmente já foi condenado, transitado e julgado, né? Está preso. Preso. Como que podemos visualizar? Isso será que vai trazer mais manifestações nas ruas? Historicamente, como um vislumbrador e filósofo, como que o senhor imagina tal situação? Então, esses ícones que emergiram na política, o José Serra, através do movimento estudantil, o Lula, depois com o movimento sindical, o próprio Fernando Henrique Cardoso, a Dilma Rousseff também um pouco mais na clandestinidade por causa da luta armada, mas emergindo aí a partir da década de 80 também, eles representavam e representam também uma parte da sociedade brasileira que cresceu também, né? Que saiu daquele nível de economia, saiu daquele nível mais de resignação e assumiu, né, toda a construção, toda a execução de todas as esferas sociais que a gente vê aí. Só que hoje o povo é outro. A gente tem a emergência de um outro público, no qual são outras necessidades. São outras necessidades, muito difundidas com o processo de globalização, dentro de um contexto de tecnologia também, né, onde várias outras possibilidades são possíveis, outras são mais acessíveis, né? É um outro mundo, né? A gente chama em filosofia de mundo pós-moderno, né? É um mundo que, diferentemente daquele que se lutou contra as ditaduras, que chegou a ser construído, que é extremamente importante. A gente tem que lembrar que todos esses ícones são responsáveis pela Constituição de 88, que é uma Constituição maravilhosa, do ponto de vista da sua construção e do atendimento de demandas, que faz a política ser interessante, né? Se a gente tem políticos não muito interessantes, mas a política ela é interessante, né? Só que esse corpo social que emergiu, que conquistou espaços, que está aí presente, ele não representa mais essa nova sociedade brasileira ou essa nova sociedade global que vem. Dentro desse globalismo, essa nova sociedade brasileira, e aí nos deparamos com muitos noticiários no dia seguinte, que está tendo muita depredação, visualizamos aí que se picha o ar da anarquia. Será que as pessoas têm noção do que realmente foram esses movimentos no passado e que um movimento para ser forte, um movimento para se ter conquistas, não é a base do vandalismo, mas sim de cunho realmente social, de ideais
específicos em busca de que tenha lá na frente o seu objetivo conquistado e não de forma, como podemos dizer no dito popular, na mão grande, né? Entendi. É que pertinente a sua colocação, porque eu acho que eu fiquei falando demais, eu acabei de esquecendo de responder um pedacinho da sua pergunta inicial. Não, mas lá, é muito interessante onde o contexto. vai, né? Porque é óbvio que essas manifestações têm um caráter didático. Tem um caráter didático. O governo entendeu que o povo tem força. Se ele não entendia isso antes, agora ele entende, né? Só que o necessário é que surja daí lideranças, novas lideranças, já que as antigas não representam, que essas novas possam representar. Porque o jogo é político, né? As bandeiras têm que ser erguidas. Se não é o partido A, o partido B, o partido C, que surja a partir de então outros partidos que atendam e que representem os anseios dessa nova configuração social, né? E assim, dentro do processo democrático, eles conquistar as suas demandas. Bom, professor Luiz, eu agradeço a sua presença Obrigado. aqui. É com muita satisfação que nós nos recebemos aqui. E não tenha dúvida que podemos ficar aqui horas e horas nesse bate-papo gostoso, Só à né, Badaró? disposição. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Muito saboroso discutir, conversar com o historiador, com o filósofo. Muito obrigado. Que o senhor possa vir aqui outras vezes Só à disposição. nos dar esse gosto de podermos nos embebedar de vossa sabedoria. Imagina. Parabéns, muito obrigado. Eu que Badaró, agradeço. eu agradeço também aí mais o privilégio de estar aqui em vossa companhia e na companhia aqui do professor Luiz Carlos Rodrigues. Uma boa tarde, Badaró. Obrigado, doutor Elber, obrigado, professor Luiz Carlos, por essa tarde maravilhosa de tantas situações que aconteceram no Brasil e que acontecem ainda, que é salutar para o desenvolvimento de uma grande nação como é a nossa.